Ela perdeu tudo, e tudo por conta de uma panela, e tudo por conta de algo pequeno. Mas que todo ser humano que busca por poder acaba elevando tudo isso ao mais alto patamar. Vamos comentar sobre o passado de Ironhide, o passado de Sverkel e sobre mais esse episódio de Vinland Saga. E aí galera do canal do Mundo Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para comentar junto com vocês mais um episódio de Vinland Saga. Eu confesso para vocês que esse episódio me pegou diretamente na alma. Foi muito bem feito, uma história extremamente bem feita e bem escrita, e exemplifica muito sobre a própria humanidade e o quanto muitas vezes o poder, mesmo que você não o busque, se você muitas vezes não obtiver esse poder, você acaba não conseguindo proteger a sua própria família. E foi isso que aconteceu com Ironhide, com Gardar, o seu esposo, e até mesmo com o seu filho, que foi completamente perdido quando ela teve o seu vilarejo na Suécia atacado por vikings totalmente sanguinários e perversos. Agradeço logo de antemão a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, e que estão acompanhando junto comigo Vinland Saga. Esse episódio foi sensacional e eu gostaria, claro, de comentar mais uma vez junto com vocês. Espero também o comentário de vocês aí embaixo sobre o que vocês acharam, e lembre-se sempre, sem spoiler, ou então não falem coisas que me deem a entender o que vai acontecer logo a seguir, porque isso pode estragar a minha experiência. Eu, como não sou um leitor do mangá, tô acompanhando só pelo anime, não quero ter a minha experiência estragada, assim como outras pessoas também não, tá bom? E bom, vamos direto para esse episódio, que vai começar de onde a gente parou, com Gardar se encontrando com Ironhide, e quando ele se encontra com ela, ele já estende a mão para ela falando: ó, vamos embora, vamos voltar para onde estava o nosso filho, para a nossa casa e tudo. Só que o Gardar não sabia de nada do que aconteceu enquanto ele estava fora de casa, porque nós vamos começar a compreender um pouquinho melhor o porquê ele reagiu dessa forma e o porquê a Ironhide também agiu daquela forma, um tanto quanto com medo, mas ao mesmo tempo aliviada, com várias sensações ali naquele momento. É nesse momento que ele vai lá, ele vai começar a brigar com o Cobra, né? O Cobra acaba cortando ali o pescoço do cavalo onde ele estava, e o cara é muito forte, ele é muito habilidoso, dá um certo trabalho, entre aspas, pro Cobra logo no começo da batalha, e o Einar, vendo tudo aquilo, ele quer partir para cima do Cobra, porque ele quer libertar a Ironhide. Independente se ela é casada ou não, o importante é que ela seja livre, é o que ele mais queria, que ela tivesse a sua própria liberdade, coisa que ela não teve até esse momento. Então quando ele vai tentar com o seu machado partir para cima do Cobra, o Thorfinn o impede, bem sábio na verdade o Thorfinn, porque mesmo que o Einar fosse para brigar, ele não é um cara bom de briga, e ele não teria como enfrentar os outros três caras, nem o Cobra, então ele acabaria morrendo e aquilo não serviria de nada, e ainda poderia atrapalhar de alguma forma a Ironhide e até mesmo o Gardar para o objetivo ali que eles tinham de prender o cara, dando até mesmo uma punição pior para eles. Então o Thorfinn impede tudo aquilo, o Einar entende e acaba parando, deixando as coisas como estavam, e então mesmo que o Gardar tenha pedido ali para Ironhide pegar e vir junto no cavalo, ela acaba também não indo, e o Cobra joga lá para trás, fala assim, ó, fica aí, você não vai com ele, e aí os dois começam a brigar, e aí o Cobra, de uma forma simples, ele vence, porque ele foca principalmente onde o cara estava machucado, porque ele estava meio ferido, estava sangrando, estava cansado, então ele se aproveita disso para conseguir ferir ele, botar ele no chão, e aí coloca ele para dormir. Eles prendem ele, levam ele embora, e é então que o Cobra também vai ter uma conversa com o Einar e com o Thorfinn, dizendo que eles não tinham o que fazer, o cara matou outras pessoas, matou um de seus companheiros, e às vezes a gente tem que fazer o que tem que fazer e pronto, acabou, sabe? Você não toma uma atitude por opinião própria, entende? E isso exemplifica muito às vezes a situação em ambientes de trabalho, quando você vê alguma coisa errada acontecendo, mas infelizmente pelo seu status ou onde você se
encontra ali na empresa, você não pode falar alguma coisa, porque se você falar, vai sair pior para você e até mesmo para os seus companheiros. Por isso, o Thorfinn e o Einar, eles ficam indignados, mas eles não podem fazer nada. E é interessante que a própria Arnheid, nesse mesmo momento, ela começa a ficar desesperada, chora pra caramba e fica ali, sabe, colocando a mão na cabeça, principalmente por todas as suas sensações de desespero, porque ela não imaginava ver o seu esposo, que sempre foi gentil, sempre foi um cara muito carinhoso, ver ele se tornar outra pessoa depois de todo o sofrimento que ele passou. E isso mostra pra gente que mesmo uma pessoa boa, incorruptível, vamos dizer assim, pode se tornar alguém totalmente agressivo, totalmente ruim, entre aspas, porque eu não diria exatamente que o Gardar se tornou uma pessoa agressiva e ruim, mas sim aquele ódio foi o consumindo por muito, mas muito tempo. Ela deve ser escrava ali do Ketil há muito tempo. Então, com todas essas coisas acontecendo, logicamente o cara ficaria insano e ficaria tremendamente cheio de ódio. E isso a gente pode ver também na própria história do Canuto. O Canuto, que até certo momento vivia uma vida, vamos falar assim, que regrado, uma vida certinha. E aí quando ele se torna rei, ou ele perde o amor que ele tinha antigamente, esse amor a gente ainda não entende exatamente, talvez ele perca as suas esperanças e por isso ele perdeu o amor, vamos colocar assim, ele começa a preencher com uma outra coisa. Porque quando a gente está vazio, não necessariamente a gente pode acabar nos enchendo com somente amor ou coisas boas, mas também com coisas ruins. E isso até mesmo é uma lição pro Thorfinn, porque a partir do momento que ele assiste essas coisas, ele pode traçar o seu próprio caminho. E aí então que os dois vão escutar ali da Arnheid a história dela, porque o Einar ainda assim estava muito nervoso, queria libertar ela de toda forma, queria salvar o Gardar para que eles fugissem, para que eles fossem para sua terra novamente e tudo. E aí ela conta a história dela, como ela perdeu o filho por uma panela. Claro, ali não foi uma decisão somente dela, mas para você ver como o poder, mesmo na mão de outros, ele pode te afetar diretamente. Porque acontece que foi um casamento arranjado, a Arnheid acabou casando com ele, só que ela passou a amá-lo porque ele era um cara gentil, ele era um cara legal e tudo. Eles tiveram um filho chamado Hjalti, não sei como se pronuncia, e eles viviam uma vida tranquila num vilarejo lá na Suécia. Só que o que acontece? Longe um pouquinho dali, um pouquinho só longe, tinha um pântano que tinha ferro. Então, se tinha ferro, tinham minerais para você vender, esse tipo de coisa. Você tinha posses ali. E aí começaram a brigar ali por aquela terra, dois clãs, né? E um dos clãs era o clã ali do Gardar, onde eles estavam naquele vilarejo, e eles teriam que guerrear contra esse outro clã, principalmente porque esses outros caras, o que eles queriam? Eles queriam poder, eles eram ambiciosos. E se eles dominassem aquele terreno, provavelmente eles poderiam atacar o vilarejo logo em seguida. Então, não era só pelo poder ou para eles ficarem ricos, mas aquele vilarejo precisava lutar pelas suas próprias famílias, pelas suas próprias mulheres, pelas próprias pessoas que estavam ali. E é por isso que o Gardar acaba topando tudo isso. Eles iam ter um plus, embora eles não quisessem ficar ricos. Só que olha só, o poder na mão de uma pessoa que é ambiciosa, que quer mais poder, ela pode afetar diretamente as pessoas que estão em paz. E por isso, muitas vezes, você tem que saber como se defender. Por isso que mesmo que o Thorfinn diga que a vida sem a violência não pode existir mais no seu conceito, ela ainda, de uma forma ou de outra, ela é necessária como um meio de proteção. Principalmente quando você está lidando com um lado que é ambicioso e que ameaça a sua própria existência ou a existência dos seus, as pessoas que estão ao seu redor que você ama. E é então que o Gardar acaba indo para a guerra, só que o que acontece é tenso, porque aqueles caras ali, mesmo indo para a guerra, eles também, acho que em alguma parte ali, pegaram e foram para lá quando não tinha mais nenhum guerreiro ali no vilarejo. E tomaram todas as mulheres, queimaram as casas, roubaram o filho da própria Arnheid, e ela ali, a partir daquele momento, também se torna uma escrava, e dali em diante ela deve ter virado uma escrava do Ketil mais pra frente. Então a gente conhece ali o passado dela e como ela perdeu o filho dela, não por culpa dela, nem por culpa do próprio Gardar, mas sim pela ambição humana de sempre querer mais e mais. E a gente pode ver como isso se repete até mesmo até os dias de hoje. De uma forma ou de outra, isso sempre acaba acontecendo. Pessoas ambiciosas nesse ponto de não ter aquela ambição boa, vamos colocar assim, mas a ambição que pisa em cima dos outros para obter algo para si mesmo, sendo lucro,
sendo poder, sendo influência, ela acaba influenciando até mesmo você que quer viver em paz. Por isso, você que quer viver em paz também precisa de malícia e de um meio de lidar com isso, para que você não seja também prejudicado no meio do caminho. E é então que ela contando essa história para eles ficam super chateados, ela também fica super chateada. O próprio Sverkel escuta tudo aquilo, ele não tá totalmente gaga, e ela diz pro Einar que tem horas que a gente tem que deixar a tempestade passar sem fazer absolutamente nada. Mas ela tá fazendo tudo isso não só porque ela quer deixar a tempestade passar como ela fez antes, mas sim porque ela agora está grávida novamente. E é um filho do Ketil. E embora seja um filho do Ketil, aí que vai o ponto necessário pra gente entender. É que é uma nova vida nascendo. Então é como se ela estivesse substituindo o filho que ela perdeu. Então tem mais um significado por ser filho dela e não o filho do Ketil. Por isso que ela não odeia aquela criança. Porque aquela criança também está nascendo dela e ela vai poder dar o que ela não conseguiu dar pro filho dela, que foi totalmente perdido e foi, sei lá pra onde que ele parou, se é que ele tá vivo até hoje. Então por isso ela não quer envolver os escravos como o Einar e o Thorfinn nessa tempestade, e também não quer envolver ela mesma e o seu próprio filho, para proteger o seu filho daquelas pessoas que atentam contra a sua existência, ou a existência, como eu disse pra vocês, de alguém que ela se importa muito. E é então que o Sverkel tá lá deitado e a gente vai conhecer um pouquinho do passado dele, porque mesmo que ela tenha sentido medo do Gardar, dele ter se tornado uma outra pessoa, né? Porque ela viu uma outra pessoa ali do que ela conhecia anteriormente. E como o Gardar ele foi pra guerra e provavelmente quando ele voltou já não tinha mais ninguém, nem nada do tipo, ou então ele foi preso, ou eles perderam a guerra, provavelmente ele se torna ali um escravo e tenta encontrar sua esposa em algum canto, ele não sabe que seu filho não está mais com Arnheid. E aí então, né, quando a Arnheid, ela mesmo assim, mesmo com medo, ela vai tentar entregar ali alguma coisa, uns panos ali, pra tirar um pouquinho do ferimento ali do Gardar e tudo, ver ele novamente, porque ela ainda o ama e ela ainda quer cuidar dele, embora isso seja arriscado, porque isso pode trazer uma punição pra ela. O Sverkel conta a história pra ela que às vezes só ficar esperando na tempestade também não é algo muito bom, porque quando você cede demais a uma pessoa ambiciosa, ou então a um poder que tenta colocar uma ameaça na sua própria existência, nem sempre as coisas também dão certo. Então elas se repetem mesmo que esteja na tempestade ou não esteja na tempestade, porque as atitudes dos outros influenciam na sua própria. É por isso que até mesmo no curso de dirigir, olha só como isso cabe também. Eles sempre falam, você dirige não só por você, mas também pelos outros, pelas outras pessoas que estão com o carro ali, pelas outras vidas humanas que estão ali ao redor. Porque todas as suas atitudes e até mesmo o modo que você fala, as coisas que você fala, afetam os outros ao redor e não só a si mesmo, entende? Então, olha só como o Vinland Saga ele trabalha muito bem isso. Porque aí o Sverkel conta a história dele e do próprio Ketil. E talvez tenha sido assim que o Ketil acabou se tornando essa pessoa muito mais ambiciosa, querendo mais coisas para si, porque antigamente ele também tinha um mundo puro em sua mente até ser corrompido por todo o seu passado, porque quando ele era mais novo ele era apaixonado por uma menina do vilarejo, mas o dono de um outro vilarejo que tinha muito mais grana e status queria essa mulher, e aí querendo essa mulher o Sverkel teve que ceder, dar essa mulher pro cara e tudo, e falar assim, não vai casar com meu filho não, mesmo que o Ketil estivesse disposto a lutar por ela, eles cederam ali porque era o melhor a se fazer, porque senão eles iam se lascar, eles eram pobres, não tinham ainda muita coisa em sua fazenda e tal. Só que quando ele cede, o que acontece? No casamento dessa mulher, o cara lá que ia casar com ela é morto por um outro que tinha ambições ali e tinha raiva ali da família Ebbe, que era a família que dominava as coisas e tal, e eles matam simplesmente todo mundo. E aí o Sverkel, no final das contas, para se proteger ou para proteger a sua própria existência e os seus, ele acaba não lutando e deixa a tempestade passar enquanto ele fica parado sem fazer nada. E quando ele disse sem fazer nada, é sempre cedendo, é sempre deixando-se levar sem tomar uma atitude diferente. Por isso que a atitude do Thorfinn também é super importante. E é então que a partir dessa conversa
conversa que ela tem, ela resolve entrar de vez na tempestade, e aí ela vai direto lá pro Gardar, e ali a gente termina o episódio. Gente, eu gostei muito do passado dela, como foi demonstrado, e como é uma sucessão de coisas que vai acontecendo. Porque mesmo que você olhe apenas como, é culpa daquele cara que bateu em não sei o quem, que aí o Kate virou essa pessoa meio amargurada e tudo, querendo todas as coisas pra si, e que também é culpa do Sverker, que veio não sei o que. Na verdade, a culpa, você não tem que colocar ela em pessoas, ou então colocar em categorias, tipo, a culpa é disso, a culpa é disso, ou a culpa é do sistema e tal, porque tudo está ligado diretamente à própria humanidade. E com isso que eu quero dizer é a nossa ambição. Se deixarmos nos levar por todas as ambições que temos dentro do nosso coração e deixarmos ultrapassar o limite dos direitos que nós temos na vida de uma outra pessoa, de fazer com que a vida da outra pessoa mude, deixando essa ambição cada vez maior, assim como o Kate o acaba fazendo, porque as atitudes dele só refletem tudo que ele passou anteriormente, que já fizeram com ele, e aí ele repete tudo isso, e é aí nesse ponto que a ambição não é algo bom e que ela acaba trazendo coisas ruins ao redor. Então não é simplesmente a pessoa que tem o status e tem o poder, mas é como às vezes ela chegou nesse poder, ou por que ela pensa dessa forma, e como muitas vezes, como o oprimido, muitas vezes se torna também o opressor. Por quê? Porque ele foi sempre muito oprimido. Toda vez que a pessoa perde, mas aí a partir de um ponto ela começa a ganhar, e ela começa a sair por cima daqueles que a oprimiam, que a faziam perder, e aqui eu não estou me referindo ao sentido de perder como um jogo de futebol e tudo, eu estou me referindo a perder de verdade. A pessoa faz por maldade mesmo. Às vezes você copia as atitudes dessa mesma pessoa, não só por vingança, mas como também para ter prazer naquilo que você está fazendo, para mostrar para outra pessoa que hoje você está por cima da cadeia alimentar. E isso é muito natural do ser humano, e por isso a gente precisa ir arrancando essas coisas. E é por isso que a Bíblia é tão importante ali com o Thorfinn nesse momento, porque ela ali, naquele ponto, está ensinando algo diferente, está ensinando que aquela raiva, ou aquela ambição, ou aquele sonho, ou se preencher de qualquer coisa quando você está vazio, porque não é só se preencher de algo, mas é preencher da coisa certa. E só se preencher não basta, você tem que podar, você tem que escolher as coisas com a qual você se preenche, senão você poderia se tornar alguém ambicioso, ou então copiar o que a outra pessoa está fazendo. Vocês já notaram que na psicologia a gente fala muito disso, que quando você boceja, por exemplo, perto de alguém tenta imitar você, porque isso é um senso de empatia que nós temos como ser humano. A gente tenta se socializar a partir de imitações das outras pessoas. Por isso que muitas vezes você pega a mania dos outros. Mas isso não é só nas manias de comportamento, mas também nas manias de pensamento. Porque convivendo com pessoas diferentes, né, ou até pessoas iguais a você e tudo, você vai pegando manias delas e até mesmo pensamentos. Então você pode ser incitado a ser uma pessoa mais vingativa se andar com pessoas que têm esse mesmo pensamento, ou então quando você nem tem esse pensamento, mas anda com pessoas ao redor que tenham essa mentalidade. E é por isso que a gente acaba sendo influenciado por isso, até mesmo quando a gente não anda e quando a gente só vê ali, pô, aquela pessoa se deu bem fazendo aquilo, e aquilo é ruim, mas você fala assim, pô, mas ela fez isso, mas eu nunca vou fazer. E quando você chega lá na frente, você tá fazendo aquilo inconscientemente falando. Porque não só como um meio de socializar, mas sim também como um meio de copiar as outras coisas, a humanidade segue nesse fluxo de ruindade. E é por isso que as coisas sempre acabam se repetindo. Se repetiu com o Sverker, se repetiu com o Kate, se repetiu com a Arnheid, e vai se repetindo com todos no meio do caminho. Até alguém nessa geração, ou então na próxima geração, e por aí vai, que quebre de fato tudo isso, e quebre todo esse ciclo e inicie um ciclo novo, que é o que o Thorfinn está tentando fazer. Entenderam o ponto? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo fica por aqui e eu te aguardo numa próxima, tá bom? Um beijo no coração. Fui, valeu.